Digamos então que você chegou naquele ponto da escalada aonde você precisa parar e colocar na tua mochila, na tua bagagem, o elemento final do procedimento, que é a ata notarial. Esse momento é aquele momento onde tu encontra o tabelião, mas é aonde você pega a tua mochila, pega toda a tua bagagem e mostra para ele. E daí tu mostra para ele o que você vai fazer, onde você vai chegar. Ah, eu preciso chegar naquele lugar. Aquele lugar é obter o registro para eu poder levar a segurança jurídica para o meu cliente. Logo, o caminho que eu vou trilhar do começo com o checklist, com a minha petição inicial, aonde eu já montei todo o meu procedimento e tudo mais, é o momento agora que eu já falei com o técnico, que ele já fez a planta memorial descritivo, é o momento em que eu vou me encontrar com o tabelião. Nesse momento, eu já tenho tudo preparado e montado, ou seja, eu já percorri a metade da escalada. Eu já preparei o material, eu organizei a minha mochila, eu coloquei dentro o que é necessário, mas tem um equipamento que eu preciso pegar que está na mão do tabelião. Mas ele só vai conseguir entregar para mim, só vai conseguir passar para eu usar esse instrumento se eu conseguir mostrar que eu estou preparada para chegar até o final da escalada. Ele é tipo a segunda segurança que eu tenho. Eu me acautelo com o checklist, olhando para tudo que eu tenho, se realmente o que eu tenho vai cumprir o que é necessário para aquele caso. Eu reúno aquela documentação, eu organizo tudo aquilo com o meu cheque, eu boto tudo dentro da mochila, equipo a mochila com todas as informações que eu preciso, com todos os equipamentos que eu preciso, mas quando eu chego na frente do tabelião, ele vai olhar para aquele instrumento, para todos os equipamentos que eu trouxe e vai dizer, você está preparado para fazer isso? Então ele revisa os meus itens, ele vai aferir se todos os itens que eu trouxe realmente tá ok, se realmente faz sentido, ele dá uma certificação para eu seguir o caminho, sem dizer para mim se eu vou conseguir ou não. Porque é o que a ata faz. A ata, ela embasa o meu procedimento, mas ela não garante que eu vou chegar lá. Porque não depende da ata, depende de mim. Depende do que eu fui capaz de criar e de colocar dentro da minha mochila para chegar até o final da escalada. Logo, quando eu chego na frente do tabelião, eu já revelo para ele que eu estou preparada para fazer isso. E que tudo que eu tenho ali, ele pode ver, me autoriza a passar aquele período e alcançar a última etapa, que é a etapa do registro de imóveis, que é a etapa do judiciário, que é onde eu vou olhar novamente todas as coisas que eu tenho na minha mochila, porque eu vou passar por uma inspeção no meio dessa minha jornada, dessa minha escalada. Eu chego naquele período, naquele momento da escalada, aonde eu tenho que parar, abrir a minha mochila e mostrar, agora eu tenho isso, 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 isso. E eu tenho mais isso e isso para esse momento, porque eu vou passar tanto tempo lá, no restante da escalada. E eu já percorri esse período, então eu trouxe isso e isso para mostrar essa situação. Mas eu vou precisar me alimentar com isso aqui. Ele olha todo aquele contexto, todo aquele conjunto, avalia e diz, tem fundamento para a escalada que você quer fazer, isso que você está trazendo na tua mochila. Só que você precisa reforçar esse item aqui, se você vai passar esse período. Ele é capaz de entender o que eu vou fazer, o período que eu vou passar e dizer para mim se eu preciso melhorar ou não aqueles equipamentos dentro da mochila. Logo,
Faz sentido que eu tenho que ter falado com ele antes? Quando eu vou me preparar para seguir essa jornada, eu tenho que entender que eu vou ter a figura do técnico para fazer a planta e memorial descritivo, a figura do tabelião para fazer a ata notarial. Ou seja, são duas pessoas que eu obrigatoriamente tenho que ter um contato preliminar. E o registrador lá no final, que é o que vai avaliar o meu processo. Então eu preciso falar com esses três personagens dentro da nossa escalada. Eles são catalisadores no processo, porque eles fazem a coisa toda ligar uma com a outra, é elo de uma mesma corrente. Quando eu olho o meu checklist, olho a minha documentação, entendo que eu vou usar, organizo aquilo naquela sequência harmônica para eu poder entender que dentro da minha mochila eu tenho que colocar primeiro lá no fundo o que eu não vou usar agora, que primeiro aqui em cima eu tenho que colocar as coisas que eu vou usar primeiro, e que alguns equipamentos eu posso dispensar, que eu não vou usar, porque vão fazer um peso desnecessário na minha caminhada. Eu tenho que preliminarmente entender isso, eu tenho que saber qual é o trajeto que eu vou fazer. Quando eu sei o trajeto que eu vou usar, eu sei qual tabelião eu vou usar, de qual comarca eu vou falar, porque o registro eu não posso escolher, que é o final da montanha, né? O final lá da montanha, o pico daquele caso, naquele processo, eu sei, é aquele registro, naquela comarca, naquele lugar, com aquele registrador. Então eu tenho que mostrar a minha intenção. E tem vários jeitos de fazer isso. Mas esse contato preliminar com o técnico, com o tabelião, com o registrador, eu tenho que fazer. Eu quero fazer essa escalada e vou preparar meu equipamento assim. Faz sentido para você isso aqui ou não? Não faz sentido. Nas regiões onde a gente atua com os procedimentos de regularização, o registro de imóveis você não pode escolher, porque ele é por circunscrição e cada imóvel vai ter o seu registro de imóveis competente. Mas em alguns lugares nós temos uma grande variedade de tabelionatos para nos servir, que vão nos servir para fazer a ata notarial e outros atos que a gente precisa. Mas em alguns lugares nós necessariamente, não obrigatoriamente, temos que usar determinado tabelionato, porque não temos outro para usar, que são comarcas pequenas, né? E aí a gente vai enfrentar várias situações assim. Para não usar aquela, você tem que ter, para não usar aquele tabelionato, você vai ter que ter uma comunicação expressa daquele tabelionato, daquele tabelião, que não pode fazer aquela ata, para que você, com essa autorização, busque um outro competente. Isso a lei organiza. É tipo assim, ó, você vai passar a escalada, você sabe qual é o cume, sabe onde é que é o destino final, sabe qual é o registro que vai ter que bater, que é aquele lá que vai examinar teu caso. Mas no meio do caminho, você talvez tenha você pode usar rotas alternativas para encontrar tabelionatos que vão te atender, que vão suprir a tua necessidade. Eu estou dizendo isso porque o tabelionato você pode escolher, então escolha um bom, alguém que vai dar um suporte para você. Escolha um parceiro. O tabelião é o parceiro que você vai usar, assim como o técnico, ele é o teu parceiro. Você precisa entender isso. Tem uma ligação, eles são catalisadores no processo, elos da mesma corrente, que ajudam você a trilhar o caminho e a alcançar o final da jornada. Então, se eu fui capaz de avaliar o que eu tenho e colocar dentro da minha mochila só o que eu preciso, eu tenho que ser capaz de dizer para ele, para o tabelião, o que eu estou portando dentro da minha mochila, que ele vai poder olhar isso e dizer, isso serve, isso não serve, isso pode melhorar, isso tem que melhorar. Então é nesse sentido, é quando você tem a aferição do que você carrega na mochila para poder te ajudar
no final da jornada, a seguir o final da jornada, porque dali para frente, depois que você falou com o tabelião, depois que ele fez a tua ata notarial, você já fez a tua petição, já montou a tua mochila, já colocou ali dentro toda a bagagem que você precisa, planta, memorial descritivo, as provas, está tudo ali dentro. Todas as ferramentas que você vai utilizar. Que você passa por ele, você começa a chegar do meio para o final da caminhada. Porque depois, quando você vai para o registro, você tem que entender que a caminhada, ela vai te desgastar. Você tem que estar bem preparado, psicologicamente preparado. Porque você vai se deparar com um registrador, ou um juiz talvez, extremamente legalista, que deve levar a lei ao pé da letra, mas que pode ser uma pessoa extremamente insegura. Não do cargo que ele carrega, mas alguém cheio de preconceitos, cheio de experiências ruins, aonde ele vai ter um olhar muito mais criterioso para todos os procedimentos que ele receber. Pode ser uma pessoa que tenha muitos anos de profissão, muitos anos naquela cadeira, que tenha resistência a um procedimento novo, que vai exigir muito de você, que vai olhar para tudo. Todos têm que olhar para tudo e todos os procedimentos têm que ser qualificados registralmente para poder passar. Só que você vai ter dificuldade, por exemplo, de daqui a pouco não conseguir conversar com ele. Eu, em alguns registros, não tenho acesso ao registrador simplesmente porque eu não consigo passar do balcão. Eu tenho que mandar um e-mail, uma mensagem para falar com o examinador, que vai mandar uma mensagem para mim, porque também só vai falar comigo se realmente for muito necessário. Ao passo que tem outros lugares em que eu sou recebida pelo registrador, que quando ele sabe que eu vou ir, que eu aviso que vou ter agenda naquela comarca, naquela cidade, eu sou recebida com café. Eles têm sempre um livro para me oferecer, uma agenda para me dar, um agrado, um aperto de mão, um abraço, uma troca de ideia, talvez um almoço, um café. É totalmente diferente, mas é uma relação que eu criei. Ou seja, eu me preparei psicologicamente para fazer essa jornada, essa escalada. Né? Para quando? Por quê? Porque eu vou lidar com duas pessoas que têm o poder fiscalizatório, que é o tabelião e o registrador, que o registrador vai fazer às vezes do juiz, então ele tem um dever legal de fiscalizar. Então ele tem que ser criterioso, ele tem que ser cri-cri, ele tem que ser exigente, claro. Mas se você está preparado para isso, essa exigência que você vai olhar para ele, você vai falar, isso não me atinge, simplesmente. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que carregar na minha mochila, eu sei como eu tenho que traçar essa jornada, eu sei que eu tenho que me submeter às ordens, talvez, de A ou B, porque eles são partes do processo e eu preciso me adequar. Então, em vários momentos, eu vou ter que me impor, dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo aqui e onde eu quero chegar, mas eu definitivamente preciso me submeter a essa segunda segurança que vai certificar como eu vou chegar. E sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, quando você faz a primeira vez da tua escalada, você vai fazer muita coisa errada. Você vai tomar muita porta fria, você vai querer desistir, você vai chegar no meio do caminho, os caras vão mandar tu voltar porque tu esqueceu um monte de coisa, você preparou a mochila toda errada, você esqueceu de um monte de equipamento, não levou mantimento necessário para trilhar, vai cansar, vai ter que fazer várias vezes a mesma coisa, vai ter que dizer a mesma coisa várias vezes, então vai ter várias coisas. Então, nesse momento, é um momento em que eu reflito que
essas vezes que eu tive que refazer a minha caminhada, elas foram ótimas para mim, porque elas me fizeram entender e acreditar que eu sou capaz de fazer e chegar, e que eu sou capaz de refazer a jornada várias vezes e refazer a escalada. Agora, com mais segurança. Eu posso chegar no pico, mas eu tenho que me preparar, que eu vou ter que, depois que chegar lá, descer. Começo a entender que esse processo, esse procedimento, embora muita gente fale, não, você está trabalhando com usucapião, deixa pra lá, o usucapião é uma bobagem, é uma coisa que todo mundo diz que é um negócio manjado, existe há séculos. E você vem falar hoje de usucapião para um momento em que tem gente que viveu disso a vida inteira e que, tipo, era 15, 20 anos para fazer. Como assim você está falando que hoje a gente pode fazer mais rápido e que pode ser uma fonte e que é gratificante isso e aquilo? Mas olha só, é porque a gente teve que ressignificar isso. Essa palavra que todo mundo usa hoje de ressignificar é tipo reescrever o mesmo roteiro. Hoje, a forma de subir o Everest não é a mesma de 30 anos atrás, pode apostar. Nós temos equipamentos hoje que nos permitem simular a caminhada, simular a escalada de forma muito mais segura. Nós temos acesso a pessoas que já fizeram a escalada numa velocidade muito mais rápida do que os caras que nunca tinham feito há 30 anos atrás. Então, o cara que escalou, que fez um processo há 20 anos atrás, ele teve uma experiência ruim. Ao passo que a minha experiência de quem fez um processo em 6 meses, por exemplo, pode ser totalmente transformadora para ele. Porque eu posso mostrar nessa jornada que ele pode fazer essa caminhada como o mais novo, velho dentro do procedimento, dando de sarrafo, entendeu? Porque ele tem uma bagagem que interessa, que é uma experiência que interessa, que a gente pode somar. Logo, fazer a escalada, chegar no cume, pegar a bandeira da vitória, dizer eu consegui, eu cheguei e eu sei fazer isso de forma muito mais leve, muito mais fácil, saboreando e apreciando a paisagem muito mais. Jornada que a gente tem que apreciar a paisagem, a gente vai fazer amigos, a gente vai criar demandas, a gente vai criar contendas, a gente vai ter pepinos para descascar, a gente vai ter um monte de situação, mas a gente vai ter lá no final o sabor da vitória, de ver o teu reconhecimento, a tua capacidade reconhecida para você primeiro, depois para o outro, depois para o cliente. E lá no final, quando você começar a descer aquela jornada de se programar para fazer a próxima escalada, aí é que vai brilhar o teu olho, porque você vai olhar para trás e vai dizer, eu fiz, eu subi, essa escalada é só minha. Eu tive a ajuda de várias pessoas que fizeram esse processo comigo, mas é só você que aprendeu, definitivamente. Isso é muito pessoal. E essa resistência para fazer essa escalada várias vezes, isso a vida vai te dar. Eu posso te mostrar a ferramenta que eu tenho hoje e que eu ofereço nas minhas mentorias, a ferramenta que eu ofereço para os meus alunos, a ferramenta que eu uso para os meus clientes, ela não é uma, elas são várias, porque eu tenho várias ferramentas, algumas até que eu mesma tive que criar e desenvolver para poder alcançar a efetividade daquele caso, que é particular. Se você chegar para mim e falar, minha escalada é o Everest, eu vou olhar e vou falar, nossa, essa é casca grossa mesmo, agora eu já entendi. Se eu tenho que dar uma mentoria para alguém
tem que fazer um caso altamente complexo, eu posso com segurança olhar para ele e dizer: já fiz essa escalada, eu tenho ferramenta para te dar. E eu posso te ensinar como usar essa ferramenta. Porque eu não só vou dizer como eu usei e como essa ferramenta pode te fazer cruzar, não essa jornada, mas todas que forem iguais a essa. E você vai criar a habilidade de desenvolver a tua ferramenta de acordo com a tua capacidade.